A água é um dos recursos mais preciosos da natureza, essencial para a formação da vida na Terra. No sudeste do Brasil, há grandes rios. Um deles é o Rio Tietê, que recebe, dentre outras águas, as dos rios Jundiaí, Capivari e Piracicaba em sua margem direita. A região das bacias PCJ é formada por 3 bacias hidrográficas com território nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Esta é a região que vamos conhecer agora. Chegamos! Bonito, né? É muito bom poder viajar e conhecer lugares lindos do interior de São Paulo. A região de Amparo tem uma história muito interessante. Ela tem produção de café, ferrovias e muitas nascentes. A cidade cresceu em torno do rio. A primeira planta que a gente tem da cidade é de 1878. Em 1895, quando você chega aqui, essa cidade aqui tinha triplicado de tamanho praticamente. Em função do quê? Da economia cafeeira. A gente tem na cabeça que crise do café é 1929. É uma balela, não é isso. A nossa região entra em crise na virada do século XIX e século XX. Talvez a primeira cidade a pensar nessa questão da água é Serra Negra. Nossa, filha, esse lugar me traz ótimas recordações. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe sempre me traziam aqui. Seu avô me contava que essa é uma região que tem muitas nascentes. Mãe, o que é uma nascente? Nascentes são locais onde a água aflora. A principal nascente do rio Camanducaia fica lá na cidade de Toledo, em Minas Gerais, e passa por Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro e outros municípios vizinhos, que também fazem parte dessa subbacia, como Pedra Bela, Pedreira, Tuiuti, Santo Antônio de Posse e Olambra, até chegar no rio Jaguari, que mais para frente vai formar o rio Piracicaba. Isso tudo faz parte da região do rio Camanducaia, um importante fornecedor de água para as bacias PCJ. A maioria das nascentes está localizada na área rural da região. Bom, Amparo, e a gente pode até considerar a região como um todo, elas têm uma característica de produção bastante diversificada. Na olericultura, na fruticultura e no café. Se a gente pegar especificamente Amparo, a gente costuma dizer que a gente trabalha em cima de um tripé, que é a produção de café, produção de chuchu e avicultura de corte. Então a gente tem dentro desse tripé a cultura do chuchu, que tem um consumo bastante elevado de água, né? Até pela característica da cultura, que a gente tem uma colheita pelo menos 3 vezes durante a semana, então é um volume de água bastante significativo. E na avicultura de corte também, né? A gente tem dados que mostram que para você produzir 1 kg de carne de frango você precisa de 4.000 litros de água. Não é só dentro de uma granja, dentro da propriedade rural, mas dentro de todo o processo de produção. O que é água virtual? É toda a água que está presente na produção de tudo que consumimos. Por exemplo, para a produção de uma folha de papel, são necessários 10 litros de água. Para produzir 1 kg de carne de frango, são utilizados 3.700 litros de água. E para produzir uma camiseta de algodão, são necessários 2.700 litros de água. Mãe, como tá o rio Camanducaia? Boa pergunta, filha. Vamos lá que eu vou te mostrar. O que aquele senhor tá fazendo? Vamos lá perguntar para ele? O que o senhor tá fazendo? Eu vou plantar mais uma árvore frutífera às margens do rio Camanducaia. Que bom! O senhor está ajudando a compor a mata ciliar do rio Camanducaia?
E também serve para tratar pássaros e animais. Que boa iniciativa, não? Como é o nome do senhor? Olha, minha Amparo me conhece por Magalu. Ah, seu Magalu, que bom! Por que o senhor planta as árvores? Eu comecei a notar no ano de 1982, quando dei início ao trabalho, que as margens do rio eram constantemente destruídas pelas correntezas do rio. Muitos barrancos desmoronavam. Então eu achei que precisava arborizar as margens do rio para segurar as barrancas do rio. Eu, nas feiras livres da cidade, eu notava muitas pessoas pobres olhando para as frutas e não podiam comprar. Então eu achei interessante arborizar as margens do rio com árvores frutíferas, né? Hoje são milhares e milhares que tem pelas margens do rio por toda a cidade, e quem não tem dinheiro para comprar, tem onde pegar. Contando com a ajuda de Bininho Piffer e Carlão Piffer, nós repovoamos o rio com mais de 100 mil alevinos de piapara e curimbatá. Soltamos também alevinos de traíra, de tilápias, uma variedade enorme de peixes. A proteção e recuperação de florestas e matas ciliares é muito importante, pois delas depende a manutenção da quantidade e qualidade da água. As árvores nativas e frutíferas, como as plantadas pelo Sr. Magalu, auxiliam na manutenção do equilíbrio ecossistêmico entre flora, fauna e elementos naturais. O Sr. Magalu não é o único preocupado com a preservação dos recursos hídricos na região. Vamos conhecer outras iniciativas. A base da Polícia Ambiental de Amparo é responsável por 9 municípios aqui no Circuito das Águas. Nós somos responsáveis pela parte de fiscalização ambiental, no combate direto aos crimes ambientais. Na realidade, nós trabalhamos em 3 rios diferentes, né? O Rio do Peixe, que pertence à bacia do Mogi Guaçu, o Rio Camanducaia e o Rio Jaguari. Hoje Amparo tem 326 quilômetros de redes adutoras, que seria o transporte da água em todas as residências. E existe hoje 50 quilômetros, em torno de 50 quilômetros de rede antigas, que datam mais de 100 anos, para você ter uma ideia. E a gente está trocando isso por novas redes. A troca das redes adutoras combate os vazamentos e o desperdício de água, que também ocorre na região. Além disto, as organizações não governamentais também têm papel importante na preservação ambiental da região. Com essa estiagem que teve, né, a gente pensou em mais água. Então a gente criou esse projeto, que é o projeto Renascentes, que beneficiam aí alguns produtores rurais, que fazem a diferença hoje para eles. O projeto Renascentes, ele além da parte técnica, ele também contempla a parte social e educacional, que é voltada para educação ambiental, né, com as escolas e com os proprietários. A Associação Ambientalista Copaíba é uma ONG sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 99, então a gente já tem 15 anos de atuação. A nossa missão é restaurar a bacia do Rio do Peixe e do Rio Camanducaia, né, que são 2 rios importantes aqui da nossa região e que abrange 20 municípios. Então a gente trabalha para conservar a Mata Atlântica dessas 2 bacias hidrográficas tão importantes aqui para a nossa região. Você viu, filha, quanta coisa boa estão fazendo para cuidar do Rio Camanducaia? Nós também precisamos fazer a nossa parte. Se depender de mim, vou fazer minha parte e um dia vou trazer meus filhos aqui. Isso, para a gente ver todas essas maravilhas da natureza e que o homem está ajudando a preservar. O que você está fazendo para cuidar da água? Some sua ação à dos comitês PCJ. Envie sua selfie para o endereço do Facebook, O Saber das Águas.